Tudo bem, gente? Tudo bem, é um prazer tê-los todos aqui conosco, né? Os membros fundadores, né? Como o Brian falou, né? A gente vai ter, todo mundo vai, vocês vão ter caderno de fixação, que eu acho que talvez, né? Além das lives serem exclusivas, eles vão ter acesso a como revisá-las, né? Elas vão estar gravadas e, o mais importante, vai estar gravada em PDF para vocês, né? Eu acho que isso é muito vantajoso. E o tema de hoje é distúrbio do sono. Eu sempre gosto de lembrar que, na minha clínica, né, eu atendo, e eu percebi que, desde o surgimento da pandemia, nós passamos por 3 fases. Nós tivemos uma fase de alterações do sono, né, as pessoas queixavam de insônia, claro, no início, porque, além da tensão, né, com as mudanças que o mundo passou, nós ainda tínhamos que a pessoa relatava o seguinte: ela trabalhando em home office, ela cansava a mente, mas não o corpo. Então, ela deitava e estava cansada, mas não conseguia dormir. E depois as pessoas passaram a ter ansiedade, aí elas passaram a ter depressão. É muito curioso, agora, nesse momento, eu percebo que me chegam muitas perguntas sobre sono, de novo, né? Então, que eu vou dar uma explicação primeiro do ponto de vista para entender o sono humano, a fisiologia do sono, evolutivamente, por que o sono é desse jeito, o que aconteceu com a vida moderna, né? Já que você sabe que a base da nossa plataforma aqui é o que a gente pode fazer para amenizar os impactos da vida moderna que nós temos, que trouxe muitas vantagens, não há dúvida. E aí nós vamos dar algumas dicas, né, do que pode fazer, desde hábitos, né, o que você pode tomar e assim por diante. Muito bem. Então, o nosso sono, né, nós temos primeiro, que o ser humano ele tem um sono bifásico, por natureza. Provavelmente ele foi desenhado para dormir um maior número de horas à noite e um pequeno tempo durante o dia, que é a siesta, né? Que a Revolução Industrial ela acabou nos trazendo essa impossibilidade. Então, nós concentramos todo o nosso sono à noite. O sono humano ele é dividido em fases, né? Sendo que tem fases mais superficiais e fases mais profundas, então de 5 fases. O que é mais importante é como se as fases superficiais fossem exatamente um ensaio para chegar no sono profundo, que é o que mais nos interessa. Provavelmente a gente dorme para tratar da nossa mente, do nosso cérebro, muito mais que do nosso corpo. Esse é o momento que o cérebro desliga e acontecem algumas coisas que só acontecem no sono, né? E por que o sono é desenhado desse jeito, acredita-se, do ponto de vista evolutivo? Porque, como o sono mais profundo é o mais importante, então, num ciclo de sono, que o nosso ciclo de sono dura 90 minutos, então, se você dorme 8 horas, é só você ver, né? 8 horas, 8 vezes 6, vai dar o quê? 480 minutos na noite, né? Você tem ciclos de 90, tá certo? Minutos. O que acontece nesse ciclo de 90 minutos? Que em torno de 15 a 20 minutos são de sonos mais sono profundo. Um pedaço desse sono é o sono REM, né? Que é a nomenclatura para o Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos, que é quando a gente sonha. E quando você tem sono profundo, a pessoa é muito vulnerável, no sentido assim, se alguém chegar perto dela, ela não percebe. Quando você está nas outras fases do sono, não. Quem chegar perto de você, você percebe. Então, isso vem explicar, talvez, por que, ao invés de ter selecionado um Homo sapiens que deitava e dormia 2 horas, e nessas 2 horas ele tinha todo o sono profundo que ele precisava para a noite, selecionou um outro que tem que dormir 8 horas, porque 96% das pessoas têm que dormir pelo menos 8 horas, tá certo? 8 horas, para dormir 2 horas de sono, né? Vamos dizer, 1h30 de sono profundo. Porque, na verdade, se você deitasse dormir 2 horas de sono profundo, você ficava 2 horas vulnerável a algum predador que ia te pegar. Então, isso fez com que selecionasse alguém que o sono era quebrado em pedaços. Perfeito? Então, por que o sono, então, por que a mente é curada? Porque é quando a gente sonha. O que acontece nos sonhos é algo que só acontece ali mesmo. Ou, sob um transe hipnótico, você também tem estados sonambúlicos, né? De sonolência, de ter imagens do seu inconsciente que emergem. Mas, do ponto de vista fisiológico, acontece uma coisa muito curiosa.
o, o cérebro é composto do neurônio e a neuroglia, né? São as células, que não são os neurônios que ficam em volta. A maior delas são as astrócitos, são as maiores células do cérebro. Quando você está nessa fase do sono, essas células encolhem e aí surgem canais para drenar do cérebro proteínas defeituosas que talvez a gente desenvolveu durante o dia. Então, é como se fosse um momento de limpeza do cérebro. Deve ser por isso que nós sabemos hoje que quem dorme mal tem mais chance, por exemplo, de ter um quadro de demência quando envelhecer. Porque uma das causas da demência, a gente suspeita uma correlação entre uma proteína chamada beta-amiloide, né, demência de Alzheimer, no caso, e o surgimento da demência de Alzheimer. Então, provavelmente, nessa fase do sono, é quando o corpo se livra dessa proteína, porque abre esses canalículos, né, virtuais, que até então ninguém sabia como que no cérebro circulava a linfa, que a linfa é o lugar, são os vasos do nosso corpo onde circulam proteínas maiores. No cérebro, vamos dizer assim, eles são virtuais, eles só aparecem à noite. Então, mostra a importância de dormir. Então, eu sempre digo que dormir, o sono é uma coisa sagrada. E ela é sagrada. Então, a gente tem que tratar como algo sagrado, um momento único. Então, o que aconteceu com a modernidade? Em 1800, até então, o nosso sono era guiado pela luz do sol, né? O sol se punha, nós provavelmente acendíamos uma fogueira, que já era menos intensa que o sol, e a gente ia, depois de um certo tempo, dormir. O que aconteceu com o mundo foi que, em 1890, quando surge a lâmpada, quando o Thomas Edison inventa a lâmpada, ele faz com que... ele fez e falou isso, que Edison dormia 3 horas por noite. Ele falou assim: agora o homem pode trabalhar 24 horas, se quiser. E o que acontece? De 10 horas de sono, nós vamos caindo, a média americana, e o ser humano, o americano, ao invés de dormir 10 horas por noite, em média, passa a dormir 8. E isso é culminado nos anos 50, quando surge a televisão. Tá certo? A televisão surge e as pessoas passam a assistir televisão. Então, e cada vez mais, é claro, você vai ter mais opções de televisão, vai ter televisão colorida, etc. Quando chega em 1980, que chegam os computadores, os seres humanos passam, então, a dormir em torno de 6,7 horas. A nossa necessidade biológica continua a mesma. Então, na verdade, nós vamos dormir cada vez menos. Acredita-se hoje que roda no mundo aí, vamos supor, você entra no seu trabalho lá, tem gente que tem um nível de desatenção causada por menor número de horas de sono, igual se ela tivesse levemente alcoolizada. Então, você não deixaria alguém bêbado entrar no seu trabalho, mas o cara entra lá com atenção tão ruim quanto de alguém alcoolizado, porque ele está dormindo mal há várias noites. E para piorar a nossa vida agora, nós temos telas de LED para tudo quanto é lado, né? O que cria um sol, né? Como se tivesse uma luz. Né? Então, nós temos que... Uma das primeiras coisas que você pode preocupar na sua vida é o tipo de lâmpada que você tem nos lugares onde você fica à noite. Que são as lâmpadas, né? São lâmpadas quentes, são lâmpadas de leitura que você pode pedir. Né? São lâmpadas elas são levemente amareladas, que no material que vocês têm aqui na plataforma, se vocês procurarem, tem uma live minha, deve estar aqui, se não está aqui, está no YouTube, porque as lives, eu com outras pessoas, elas estão lá disponíveis coletivamente. Eu com a Marcela Machado, que é uma arquiteta, onde a gente conversa sobre essas lâmpadas e como você pode usar, porque no Brasil nós não temos lâmpadas incandescentes. A gente só tem lâmpadas fluorescentes ou LED. Eu acho que agora só tem de LED mesmo, né? Acho que nem fluorescente tem mais. Que também é uma lâmpada que tem outros problemas. Né? A lâmpada fluorescente ela emite um zumbido imperceptível que nos irrita, de uma certa maneira. Isso é uma coisa do Brasil, né? Só curiosidade. Em outros lugares do mundo você compra lâmpada incandescente. Aqui que a gente não consegue comprar, que é a lâmpada do Edison. Né? Então, não sei se você sabe, ela não precisava de queimar. Como essa daqui também não precisa de queimar. Para provar isso, você pode ler, então na internet, joga assim, lâmpada centenária. Tem uma lâmpada nos Estados Unidos acesa há mais de 100 anos.
sem queimar. Fizeram um filamento que não queima, ele está lá, 100 anos sem queimar. Então, diante disso, né, o sono é o maior momento de recuperação do dia, eu quero convencê-los que a gente tem que tratar o sono como algo sagrado da nossa existência. Fazer de tudo para a gente ter uma noite de sono boa. E isso é fundamental, né? Então, eu vou falar um pouco sobre tanto as doenças do sono e vou falar como que as questões psíquicas, mentais, emocionais e mentais interferem no nosso sono. Primeiro, vamos partir do físico, né? Você pode ter, por exemplo, apneia. Muita gente tem e não sabe disso, né? Geralmente, esse é mais frequente em homens, acima do peso. A gente sabe hoje que a apneia também é uma doença metabólica. A resistência insulínica que faz a pessoa engordar, ela faz essa musculatura ficar mais flácida. A pessoa deita de barriga para cima, que tampa, e ela para de respirar, né? Então, ela volta puxando o ar. Então, você vai perguntar, ou você pergunta à esposa, por exemplo, a fascina está assim há 2 anos. Isso gera uma série de problemas. O cérebro fica sem oxigênio, ele não tem sono profundo, se falta oxigênio, o corpo, o que o corpo faz? Ele aumenta a pressão. Tem gente que é hipertenso porque tem apneia, por exemplo. Então, a apneia é uma doença física, vamos dizer, causada pelo físico, que deveria ser contornada. Se você suspeitar que você tem, por exemplo, você pode fazer uma polissonografia e descobrir, e você também pode descobrir, por exemplo, quem está do seu lado, que dorme com você, fala assim, não, você só ronca e para de respirar, virar a barriga para cima. Qual a solução? Você pega uma camisa, o seu pijama, por exemplo, e costura aqui na omoplata, aqui, ó, uma bola, por exemplo, uma bola de tênis, um objeto, uma bolinha. Você vai na loja de pet, compra uma bolinha amarela, dura, e cola aqui, ó. Toda vez que você virar de barriga para cima, seu ombro vai doer, você vai virar de lado. Com 15 dias, você está adestrado, você só dorme de lado. Você ainda pode escolher para que lado você quer virar, conforme onde coloca a bola. Tá certo? Esse é um jeito de não roncar de barriga para cima. As outras formas são, o ideal seria, claro, depois que você fizer essa polissonografia, você pode ir num dentista, fazer uma placa para puxar, né? Se você não se adapta, não tiver indicação do CPAP, que é o aparelho que te ajuda a respirar, você pode ter indicação de uma placa que puxa o seu queixo para frente e não deixa colapar a sua laringe, você tampar aqui, né, a respiração. Você tem essas placas mais simples que são vendidas na Amazon, por aí também. Então, você tem desde coisas, você pode fazer o padrão ouro até coisas mais simples para melhorar a sua apneia. Eu vou abrir um parênteses para alergia, né, porque isso também acontece. Que a pessoa é alérgica e aí ela entope o nariz, no meio da noite ela abre a boca e passa a respirar pela boca, né? Você seca a boca, dá a mesma história. Começa a roncar, pode ter, que vai incomodando, vai atrapalhando o sono. E aí você pega pessoas, por incrível que pareça, tem pessoas que têm 50 apneias por hora. Então a pessoa nunca chega em sono profundo. Olha que coisa inacreditável. Ela nunca chega. Você fala, ela sobrevive, a algum custo, né? Mas a alergia, minha dica para vocês é a seguinte: o lugar mais sujo da nossa casa é o travesseiro. Porque um travesseiro, depois de 4 anos de uso, 1/5 do peso dele é poeira. E a pessoa alérgica, quando chega à noite, nós somos mais alérgicos à noite. Por quê? Porque nós temos menos adrenalina circulando no sangue. É isso, quando a pessoa tem um choque anafilático, ela toma adrenalina. E aí, à noite, a gente tem menos adrenalina, nós somos mais alérgicos. E aí você vai e coloca o nariz no travesseiro e você tem alergia, a sua alergia pior. Então, uma dica é você lavar o seu travesseiro, colocar ele no sol uma vez por mês, ou você trocá-lo e colocar uma capa antialérgica. Então, uma capa parece um nylon e forre o travesseiro, para com isso você diminuir a quantidade de alergênicos na hora que você for dormir. Perfeito? Então, essas são as questões físicas, né? Além, evidentemente, da luz, né? Que você deve ter visto eu falar várias vezes sobre a luz. A luz é isso. Eu tenho no meu computador, por exemplo, está aqui na minha frente, eu tenho um aplicativo chamado F.lux, né? F de Frederico.lux, que faz com que o meu computador, nesse exato momento, ele está creme.
Depois, a partir das 18 horas, ele vai mudando a cor da tela, ele ameniza. O meu celular, como o seu deveria ter a mesma coisa, ele tem um bloqueador de luz azul, né? Ele é um Android, né? Então ele tem aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, filtro de luz azul está ativado, esse aqui. Você pode instalar um aplicativo que faça isso para você, porque o azul é o feixe da luz que o cérebro pensa que é dia. Se você tem um iPhone, ele tem um botãozinho chamado Night Shift. Você deixa ativado, quando chega à noite, ele faz a mesma coisa. E com isso, a gente diminui a quantidade de luz que entra na nossa mente, nos nossos olhos, e o cérebro, então, é como se você estivesse na fogueira. Porque de nada adianta o sol se colocar lá fora se a gente não fizer alguma coisa para ter um pôr do sol digital, vamos dizer assim, né? Aqui dentro. Que é isso que a gente está propondo. Né? Que a gente possa ter isso no nosso dia a dia. Essas pequenas dicas que você vai implementar. Quando a gente chega na mente, então, e nas nossas emoções, o que acontece? Nós podemos ter dois padrões de insônia. Nós temos uma insônia do começo da noite, eu deito e não consigo dormir. Ou eu tenho uma outra que eu deito, durmo e acordo no meio da madrugada, que a gente chama de despertar precoce. A primeira é mais comum em quadros de ansiedade. Então, a pessoa está ansiosa, ela deita e a cabeça não para. Então, tudo isso que eu dei a dica para você, para desligar, né, para diminuir a quantidade de luz, o quarto ser um lugar sagrado, não ter televisão, não é isso? Não é isso? Tudo é importantíssimo, né? É para justamente você ir desligando devagarzinho até você chegar na cama. Perfeito? Então, mas se você deita na cama e ainda tem pensamentos, eu não acho que você deve fazer isso no celular, mas você pode ter um bloquinho como esse aqui, que você vai lá e anota as coisas que você tem que fazer, né, que está saindo da sua cabeça, que a gente lembra, né? Nossa, amanhã eu tenho que ligar para o fulano. Nossa, não sei o que eu tenho que fazer isso. Porque é um jeito de você colocar, você ameniza esse fluxo de pensamento, colocando num papel. E, claro, estou propondo esse ritual e mais o papel até você chegar na cama. Dentro desse ritual, você pode ter músicas, aromas, né, como lavanda, né, como óleo essencial para colocar no travesseiro. Você pode ter chás que você toma, erva cidreira, né, erva doce, então que você tome para poder te tranquilizar. O simples fato da bebida ser quente, café não, né, mas tem gente que toma café e dorme também, mas o simples fato da bebida ser quente, ela acalma a gente, porque a bebida quente, quando ela chega no nosso intestino, ela aciona o nervo vago, que é um nervo que tem a ver com relaxamento. Nós vamos ter aula sobre isso aqui. Então, esse ritual, aí você chega dentro do seu... A minha intenção com isso tudo é resolver também, inicialmente, essa insônia do começo da noite, que é a insônia mais relacionada à ansiedade. Para outra insônia de despertar no meio da madrugada, essa é mais complexa. Então, muitas pessoas falam comigo assim, eu faço isso tudo que eu acabei de falar para você e continuo acordando no meio da madrugada. Porque essa insônia do meio da madrugada, ela já expressa uma alteração do ritmo circadiano. Ela pode significar várias outras coisas. E, por exemplo, em depressão é comum esse tipo de insônia. Perfeito? Eu não estou dizendo que quem está acordando no meio da madrugada está deprimido, mas é comum esse tipo de insônia em quadros depressivos. O que você pode fazer? Primeiro, considerando a noite. O quarto deveria ser o mais escuro possível. Perfeito? Se você tem o hábito de ir ao banheiro, você tem que ter uma luzinha de bebê, de preferência um vermelho fosco. Né? Um vermelhinho fosco. Por que o quarto tem que ser o mais escuro possível? Porque como o sono tem superficial e profundo, quando você está de olho fechado, está lá a sua televisão, a luzinha vermelha, né? Você está de olho fechado, quando o seu sono superficializa e a sua pupila debaixo da sua pálpebra está desse tamanho, aberta, qualquer luzinha do lado de fora, ela capta. Aliás, a gente capta a luz, você tem ideia, na pele. Nós temos fotorreceptores na pele. Não precisa nem de estar apagado, na verdade. Você pode, se você fizer um tapa-olhos, o seu corpo pensa que está aceso, está dia, porque está tudo aceso. Ele sente, ele capta na pele. Mas o olho, o que acontece? Se você abrir os olhos à noite
ou quando superficializa o sono, o seu olho percebeu uma luz, por exemplo, a luzinha vermelha da TV, eu brinco que ele não vai achar que aquilo lá é a luz da sua TV Samsung. Ele vai pensar que aquilo, né, a memória nossa evolutiva é que provavelmente é o olho de um predador, de um tigre dente de sabre que está ali para te pegar. Então, pode ser que a pessoa também acorde por isso. Ela tem microdespertares durante a noite, e quando ela se depara com aquela luz, aquilo acorda o cérebro dela primitivo, né? E aí ela tem que voltar a dormir. Então, ou seja, ela acordou, na verdade, a luz, ela voltaria a dormir com facilidade, mas como estava a luz ali, ó, aqui desperta os nossos instintos primitivos. Porque isso não é racional, perfeito? Tá? Então, mas o que mais nós podemos fazer para essa alteração do sono no meio da madrugada? Bem, nós podemos fazer, primeiro, administrar o nosso dia. Porque o dia, se a gente tem uma tensão, né? A maioria das profissões hoje é assim, você mata um leão por hora, não é isso? Então, eu faço a analogia o seguinte, imagina que você está lá na savana africana, há milhares de anos atrás, e você passou o dia correndo de um bicho que queria te pegar. Quando você chega à noite para dormir, e lembrando, né, que uma fase do sono é o sono profundo, e o que é que acontece é que o ciclo de sono tem 90 minutos. Mas a fase referente ao sono profundo vai aumentando dentro dos 90 minutos no decorrer da noite. Isso significa que você tem mais sono profundo por 90 minutos no meio da madrugada do que no início do seu sono, entendeu? Então, lá nas 3 horas da madrugada é quando você tem mais tempo de sono profundo, por ciclo de sono. Como a gente fica mais vulnerável quando a gente está nesse sono profundo, o que acontece? O sistema pensa assim, pô, esse camarada correu de um leão o dia inteiro. Se ele ficar muito tempo nessa fase, ele vai ficar vulnerável a esse bicho. Aí ele te acorda. Você fala, você acordou. A pessoa acha que ela acorda para urinar. Aí a pessoa vai lá e não sai urina nenhuma. Sai pouquinha, né? Não é urina. Você acorda. Aí você lembra que tem bexiga. Lembra que tem bexiga, lembra que tem urina. Aí você vai no banheiro. Você não acorda para urinar. Isso não é verdade. Com raras exceções. Então, o nosso caminho é o quê? Se você administrar bem o seu estresse melhor durante o dia, eu estou propondo você tirar, eu brinco, tirar 1 minuto de férias a 2 minutos por hora, perfeito? Você tirar, separar 1 minuto por hora, fazer uma respiração rítmica e suave durante o dia, você não deixa o seu copo de tensão encher. Você não deixa ele derramar. Você respirou, a cada hora é baixo. Como ele nunca chega no topo, não que você vai dormir, ele não está no topo. Então, a sua mente aceita que você durma a noite toda. Mas o que mais você pode tomar que pode te ajudar? Bem, desde que, né, porque aqui nós somos poucos, então eu posso falar essas coisas, desde que você não tome antidepressivo, aí você só pode fazer isso sob orientação do seu médico, você pode comprar triptofano, né, na internet. Hoje vem até na farmácia, 500 miligramas e tomar. Depois, você pode tomar ou à noite ou depois do seu café da manhã. Porque a melatonina, a pessoa fala, eu tomo melatonina, não resolveu. Ela não vai resolver, porque a melatonina fica pouco tempo no seu sangue, entendeu? O triptofano ele vai fazer o quê? Vai produzir serotonina, igual como se fosse um antidepressivo, e à noite essa serotonina vira melatonina para você à medida que você for precisando. Então, se você tomar triptofano com magnésio e vitamina B6, é uma coisa que você pode usar para te ajudar a melhorar esse sono do meio da madrugada. Entendeu? Mas ele não exclui de você ter todos aqueles rituais que eu propus, né? Entre eles, por exemplo, né? A pessoa pode ter muita tensão muscular, que ela tem que soltar os músculos, né? Dar um jeito de alongar. Eu sempre proponho para meus pacientes você pega uma toalha de banho, dobra ela, faz um rolinho, coloca aqui no pescoço, né? E deita num tapete, por exemplo. Você vai ver que sua coluna estica inteirinha, ela solta toda a sua musculatura, solta tudo. É um jeito de você soltar a sua musculatura para ir dormir. Por quê? O que acontece com esse estresse do dia? A nossa reação de estresse foi desenhada para, diante de um perigo,
Eu topava com um bicho perigoso na savana africana. Eu tinha duas opções. Eu brigava com ele, eu fugia dele. Não era isso? Em qualquer um dos dois casos, né? Porque quando o coração disparou, o sangue fluiu, né? Você fica branco. Por que você fica branco? Porque o sangue vai para os membros. Então, você brigava com o bicho ou fugia dele. De qualquer jeito, você descarregava a tensão que estava na sua musculatura. Hoje, não. Hoje, o seu estressor, que gera estresse em você, é uma coisa que você não pode brigar com ela. Não é verdade? Você não é para você lutar com ela, é para você resolver um problema. É um problema com o cliente, um problema com o funcionário, um problema com o colega de trabalho, um problema com o filho, com a filha. Então, com o marido, com a esposa, você não tem como lutar, não é a luta que vai resolver. Mas o seu corpo reage como se estivesse diante de um bicho perigoso. Então, ele traz força para a musculatura. Então, aquela tensão, ela fica. Ela não foi descarregada. Daí a importância de colocar essa toalha e soltar seus músculos. Nem todo mundo acumula tensão em músculo. Né? Nem todo mundo. Por exemplo, eu não acumulo. Ione, minha esposa, já acumula. Eu não. Eu não tenho dor nas costas. Tanto é que a coisa mais surpreendente para mim na pandemia foi que eu descobri que tinha um músculo chamado glúteo mínimo. Que, mesmo eu não sendo sedentário, o fisioterapeuta falou que quando eu passei mais horas sentado, eu machuquei, tive uma distensão no músculo aqui na lateral do meu quadril, da minha coxa, chamado glúteo mínimo. Quase aqui na cristeli, quase na bacia. Uma tristeza. Pensei que tinha um prego aqui dentro da minha perna. Então, né, isso é um exemplo, ou seja, né, o fato de ficar muito tempo sentado. Mas eu não tenho, mas tem gente que tem. Quem tem que liberar essa tensão, porque o corpo se preparou para a guerra várias vezes, e essa guerra, ela é uma guerra mental, ela não é mais física, mas o corpo reage como se estivesse diante de um tigre dente de sabre. Ele não sabe disso. Né? Ele não sabe que ele não está, ele reage do mesmo jeito, seja um estressor físico, um estressor emocional, um estressor mental. E é claro, como o nosso modelo aqui dentro é um modelo integral, né, do físico, emocional, mental e espiritual. Eu acredito que a vida moderna, né, que teve as suas vantagens, como trouxe, apesar que veio junto muita tensão, né? Eu brinco, há 200 anos você não estava nem aí se a Ucrânia estava sendo invadida pela Rússia, né? Eles não tinham bomba atômica, né? Eu ia chegar aqui, hoje eu conversei com uma paciente em Barcelona, está tensa. Você já deve estar alguns milhares de quilômetros lá, mas tem mais risco do que nós, né? Então, por outro lado, a ciência, todas as coisas interessantes que eu falei aqui, ela trouxe, na verdade, uma maneira de perceber a vida muito pragmática, né? E tem respostas que a ciência não nos traz, né? Então, eu acho que todos nós, para lidar com essa realidade, temos que ter uma perspectiva mais ampla e significativa da nossa vida. A gente tem que buscar isso. E aqui na plataforma você tem, lá a dimensão espiritual, nós chamamos de conexões. Lá tem, por exemplo, eu falo sobre propósito, sobre sentido da vida. Lá tem aulas onde a gente fala sobre isso. Justamente porque temos que fazer esse tipo de reflexão. Ou seja, independente de você ser ateu, isso não interessa, né? É uma necessidade humana, igual comer, dormir, etc. É ter essa perspectiva, né? De uma existência mais ampla do que aquele momento presente onde você está. Né? Ou seja, ter um futuro que me espera. Então, quando se alguém engravidou, aquele filho ou filha que vai nascer está à espera. Né? O futuro que me espera. Então, todos nós temos que isso, um futuro que me espera. Esse aí justifica as mudanças que a gente espera fazer na nossa vida. Então, assim, com isso, eu acho que vocês têm essas dicas, né? Vocês podem, desde coisas físicas, o chá, o óleo essencial, o triptofano, o magnésio, vitamina B6, até as dicas, né, para cuidar do corpo, o alongamento, o travesseiro, não é isso? Até a gestão dos pensamentos, anotar, ter pequena, né, 1 a 2 minutos de férias por hora durante o dia. Tudo isso, né, mas a postura é de tratar o sono como uma coisa sagrada. Isso que nós temos que fazer, sempre.
ele é sagrado. Né? Você não tem outro descanso igual ao sono. Então, por isso que tem que ser um momento muito importante. E o sono é, diga-se de passagem, um termômetro da nossa saúde. Por exemplo, eu como psiquiatra, a primeira pergunta que eu faço para o paciente é como está o sono dele. Então, se o paciente tem um transtorno bipolar, a primeira coisa que altera antes dele ciclar é o sono dele. A vontade de falar assim, alterou, você sabe que é um momento para preocupar. Então, é um jeito de educar o paciente e prestar atenção no sono. E todos nós devemos fazer isso. Todos nós temos, né, algum termômetro, cada um tem o seu. Né? Mas eu digo que o sono é um e para chamar a atenção. Né? Ou seja, né, que a gente sempre tem que tratar, cuidar dele. Como eu disse, tem que ser sagrado. Né? Então, não subestime. Eu, por exemplo, que hoje agora eu não viajo tanto mais, quando eu viajava com uma fita isolante preta. Está dentro da minha mala até hoje. Eu tampava todas as luzes que tinha dentro do quarto, né? Porque não é só uma noite, mas não interessa. Eu tratava aquilo como um momento sagrado. Né? Você não, se você é uma pessoa que te incomoda barulho, dono de fone de ouvido, né? Tampãozinho, hoje agora tem fone que o marido pode roncar do lado que ele anula o ronco. Existe esse fone, não é só da Apple, não tem outros, eles têm uma inteligência, um negócio impressionante. Eles põem um som de vento, eles anulam todos os sons que estão entrando. Se você tem problema com luz, você veda o quarto inteiro. Mas isso, trate como algo muito importante, porque realmente é algo muito importante. E cada vez a gente está dormindo menos. E isso não é bom para a nossa saúde. Não tem nenhum idoso de 90 anos saudável que não durma bem. Isso mostrando assim, ou seja, só chega lá quem cuidou do sono, ou tinha um sono bom, por uma sorte. Né? Recentemente eu conversei com um amigo muito saudável, de 73 anos de idade. Ele falou comigo que ele passou a dormir com CPAP a partir dos 65. E não tinha indicação. Ele é médico, ele tinha algumas apneias, mas um dia ele experimentou e ele falou que ele dormiu tão bem com o aparelho, o CPAP, que ele decidiu dormir com aquilo. Ele teve a sensação que ele teve uma noite de sono igual ele tinha quando ele tinha 20 anos de idade. Que provavelmente a gente deve respirar pior, não tem a mesma capacidade de oxigenar, né? Então a máquina ajuda nesse sentido. Mas então tratem seu sono, né, de forma sagrada. Por exemplo, eu vou fazer agora, eu tenho 52 anos, eu vou fazer minha primeira polissonografia. Eu nunca tinha feito, mas vou fazer de curiosidade para ver como é que está o padrão do meu sono, apesar que eu durmo muito bem. Então, para saber, né, como é que está. Muito bem. Vamos, então, abrir para as nossas perguntas, né? Eu falei há uns 35 minutos e direcionar para o que vocês, né, o que ficou em suspenso. Vocês podem fazer duas maneiras, como o Brian falou, né? Digitar no chat, ou você pode levantar a mãozinha, aí, essa mãozinha amarela, né? Que fica... Onde está a mãozinha mesmo, Brian? Isso aí, bem aí no íconezinho de reações, quando você clica reações, nela, vai ter ali a mãozinha amarela. Tem mãozinha aqui, você levanta a mãozinha e aí ele abre o microfone para você, você fala. Fica à vontade. Perguntas? Ou de remédios, né? Se alguém está tomando, né? Que é muito frequente, né? Talvez uma coisa que eu não falei, até os diferentes tipos de medicamento para dormir. Então, deixa eu falar, né? Aproveitar, né? Que eu sei que é uma dúvida frequente. Você tem os remédios que são para dormir mesmo, eles são chamados de hipnóticos, tá certo? Então, são medicamentos que induzem o sono. Os mais antigos que nós tínhamos, né? Você tinha os chamados barbitúricos, né? Foi com um desses que Elvis Presley morreu, tá certo? O Michael Jackson morreu porque tomava propofol, tomava um anestésico. E os medicamentos para dormir antigos eram benzodiazepina, você pode dizer que é um remédio tarja preta, da mesma família do diazepam, do Rivotril, né? Então, aqui no Brasil era o Alcion, que é o flunitrazepam, ainda existem, né? Tá bom? O Sonebon. Mas você começou a desenvolver remédios que induziam o sono sem os prejuízos a longo prazo que os benzodiazepínicos davam na memória, por exemplo. Tá?
Mas só para você entender, qual que é a diferença, por exemplo, para induzir o seu sono de um frontal para um diazepam e um Rivotril? Os benzodiazepínicos, né? O tarja preta. São duas coisas. É a velocidade que ele faz o efeito. Então, por exemplo, você vai no seu dentista ou fazer uma cirurgia, eles te dão um dormonide, porque o dormonide age rápido, ele te tomba, e ele fica pouco tempo no seu sangue. Então, quando termina a cirurgia, seja dentária ou não, já não tem remédio no seu sangue. Quando você toma os outros, não. Cada remédio ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para fazer efeito e vai ficar mais tempo no seu sangue. O Rivotril, por exemplo, é um remédio que demora um pouquinho mais de fazer efeito, mas ele fica o dia inteiro no seu sangue. Você fala, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, muitas vezes, o mesmo remédio você faz você dormir e ele cobre a sua ansiedade do dia até aquele outro remédio que você está tomando, por exemplo, um escitalopram, faça efeito. O remédio como escitalopram, fluoxetina, sertralina, que as pessoas tomam para ansiedade e depressão, demora 15 dias para fazer efeito. Muito bem. Aí nós temos outra categoria de remédio, que são hipnóticos, não benzodiazepínicos, que é onde entra o Zolpidem, que é o Stilnox, o Imovane, tá certo? Esses medicamentos, né, eles não são benzodiazepínicos, então eles dão menos ressaca, eles alteram menos o sono, mas eles não tiram sociedade durante o dia, eles não têm essa função, os benzodiazepínicos têm. Perfeito? Então, essa é uma categoria de remédio. E agora tem um outro tipo de remédio, que, por exemplo, é o Prisma, né? Tem um que eu receitei tão pouco, que eu vou te explicar por que eu não vou lembrar o nome, que são os agonistas de melatonina. Eles agem no nosso cérebro como se fosse uma melatonina. O Prisma é um deles. Então, eles agem como se fosse a melatonina. Então, são remédios que muitas vezes você toma, eles demoram, às vezes tem um desses que demora 10 dias para começar a fazer efeito, o efeito mesmo, vai falar que não funcionou. Que é um novo tipo de medicamento, copiando a melatonina, que se está usando para induzir o sono. Tá certo? Mas você tem também outros medicamentos que podem ser usados para dormir. Você usa, por exemplo, antidepressivos, como o Donarém, é muito receitado, porque são remédios que não dão dependência, eles não geram dependência. Quem gera dependência aqui é o tarja preta, né? Esses outros que eu falei não geram dependência também, não. Mas é bem provável que os não benzodiazepínicos, que é o Stilnox, o Imovane, o Zolpidem, né, a droga, é bem provável que no longo prazo eles também interfiram na nossa memória, porque eles são GABAérgicos, né? Lembrando, né, gente, que existem insônias gravíssimas. Tem gente que só dorme com remédio. Não tem saída. Tá? Aí não dormir é pior do que dormir com remédio, claro. Bem, então o Donarém é uma opção interessante, que inclusive é dado para idoso. Para você ter uma ideia, os benzodiazepínicos, quando você dá para um idoso, ele fica confuso. Todo mundo que tem uma lesão no cérebro, então você pega uma pessoa idosa com Alzheimer, teve um AVC, uma pessoa que tem alguma doença orgânica do cérebro, né? Por exemplo, a pessoa a pessoa bateu a cabeça, está na UTI, se você der esse tipo de remédio, ela pode ficar confusa, ela agita. Ele tem um efeito paradoxal, em vez de sedá-la, ele agita. Então, a gente evita de usar em idoso. O Donarém, então, tem seu lugar nisso aí. Você tem outros antidepressivos que também induzem o sono. Por exemplo, mirtazapina é um antidepressivo que é usado para dormir. Você tem alguns antidepressivos antigos que você manda manipular para induzir o sono, que é a doxepina. Você tem antialérgicos que dão sono, né, que também são usados. Você tem remédios para relaxante muscular, como o Miozan, a ciclobenzaprina, tem gente que dorme com eles. Então, você tem uma opção de medicamentos que podem ajudar, né? E que muitas vezes você não precisa de passar exatamente o remédio tarja preta. Que, claro, como eu expliquei para vocês, tem essa vantagem de diminuir a ansiedade que a pessoa está sentindo. Né? Então, eu falei que os antagonistas, né, da melatonina, que no Brasil, você vê que pouca gente até conhecer, porque eles não pegaram, eles foram pouco eficazes. Ele chama Roserem, que é então você tem dois, né? Que é o Prisma e o Roserem. São os dois agonistas de melatonina, agem no cérebro
como se fosse uma melatonina, mas não eu não passei para os pacientes, ninguém se sentiu grande coisa, porque a gente já tinha um antidepressivo que agia do mesmo jeito, chamava Valdoxan, ele existe aqui no mercado, e ele também não tem grandes efeitos, né? Assim, as pessoas não, é como se estivesse tomando nada. E você também tem opção, né? Esses dias perguntaram na live para mim, de outras categorias de remédio, por exemplo, quetiapina, neosine, né? Que são antipsicóticos ou neurolépticos que você usa em doses baixas para induzir o sono. Também existe essa opção, com a vantagem de não gerar dependência, né? Tem essas vantagens no longo prazo. Então, vamos ver, eu acho que começou a aparecer as perguntas, né, aqui no chat. Uma pessoa perguntou aqui. Tenho insônia e piorou muito após o uso de Venvanse, mesmo tomando às 9 da manhã. A psiquiatra passou para tirar a sonolência do remédio para dormir e para tratar a compulsão. Então, Janina, vou entender o seguinte. Você provavelmente teria que tomar... Nós temos duas opções aqui. Ou tomar... Qual a diferença entre os psicoestimulantes? Entre a Ritalina LA, que seria o Concerta, e o Venvanse. É basicamente o tempo de vida dela no seu sangue. Então, a Ritalina fica 4 horas, a RLA fica 6 e o Venvanse fica 8, né? O pico do remédio. Então, talvez a sua saída é usar um que fica menos tempo no seu sangue, talvez um Concerta, em vez de usar um Venvanse, ou uma Ritalina comum, né? Que fica 4, né? Para não atrapalhar o seu sono. E você também usa um remédio para dormir. Também a outra opção é trocar o remédio para dormir para que você não acorde com sono. Entendeu? É um outro caminho. Né? Ou seja, se você está acordando com sono, senão fica assim, né? Aqui é o Elvis Presley, né? Elvis Presley fazia isso. Ele tomava um remédio para dormir, um barbitúrico, e tomava uma anfetamina para acordar. Assim ele levava a vida. E numa dessas, né, ele morreu afogado no próprio vômito, né? Porque tomava abusivamente. Tá certo, Janeiro? Duas saídas. Ou muda o remédio para dormir, ou você pode mudar o psicoestimulante de de meia-vida mais curta. Porque não é a dose do Venvanse, é o tempo que ele fica no seu sangue. Lola está perguntando, quantos ciclos de 90 minutos é o padrão? E os sonhos? Quem não se lembra? É normal? Qual a dosagem de B6 de magnésio? Tem os ciclos de 90 minutos, então você teria, na noite, você vai pegar lá o que... uma hora e meia, se você vai dormir 8, você vai ter em torno de 5 ciclos, né, na noite, né? 5, 6 ciclos de 90 minutos. Você pode fazer hoje, né? Você tem um aplicativo chamado Sleep Cycle. Você tem um aplicativo para fazer. Você pega o seu celular, põe debaixo do travesseiro. Eu não sugiro que você use isso, faça isso todo dia. Mas você pode fazer uma semana para ver o padrão de sono seu. Quem tem essas pulseirinhas ou relógio, né, igual tem de corrida, também funciona. Você fala, como que eles fazem isso? Eles fazem através do movimento. Eles já criaram um algoritmo que, conforme o seu movimento, ele sabe a fase do sono que você está. O sono profundo, por exemplo, o sono REM é chamado de sono paradoxal, porque o corpo está o mais relaxado da noite, só que o cérebro está desperto, que você está sonhando. Ela perguntou por que lembrar dos sonhos. À medida... quando a gente é mais novo, a gente lembra mais dos sonhos, porque é o seguinte, porque quando você é mais novo, a chance de você acordar ainda sonhando perto do sonho é maior, entendeu? Por isso que você lembra mais. Mas eu acredito que se você começar a forçar que você quer lembrar, fizer um ritual de sono, você tem mais chance. Porque eu acredito que o sonho ele seja o acesso a uma realidade dentro de nós, seria não só o nosso inconsciente, mas um inconsciente coletivo, arquetípico, né? Então, o sonho ele pode trazer informações, é uma maneira do cérebro digerir e achar respostas para os problemas que a gente está passando. A dosagem de B6 e magnésio você pode tomar, por exemplo, magnésio quelado, né? Os 200 miligramas, 250, o cloreto pode tomar até 500, e o B6 você toma de 50 a 100 miligramas de B6. Bem, a Carla me pergunta sobre o GABA e o Phenibut. Bem, o GABA, como aminoácido, a minha experiência é que ele induz muito pouco o sono.
ele é pior do que uma planta. Se você tomar um passiflora, por exemplo, um serenos, o GABA é mais fraco que esse. Provavelmente porque pouco absorvido. A questão do fenibut é o seguinte, o fenibut, né, que é manipulado, o fenibut é um remédio, que só Deus sabe, porque no Brasil é um remédio russo, ele é um medicamento gabaérgico. Vamos dizer assim, ele é um primo distante de um diazepam. E ele é vendido como se fosse... Então, eu não passo fenibut por causa disso, né, nesse sentido. Aqui, ó, que interessante. A Lola, contando que ela tomou Prisma, né? Prisma é o agonista de melatonina. Agonista é quando age igual a melatonina e ela teve enxaqueca. É claro que os agonistas na medicina são sempre mais potentes do que um agonista de melatonina é sempre mais potente que você tomar melatonina, né? E ela teve enxaqueca. Interessante, né? O que poderia ajudar em relação aos pesadelos? Então, tá bom. Então, a Emiliana pergunta, o pesadelo, vamos entender, você pode ter pesadelo, eu vou fazer uma análise primeira orgânica. Pode ser que você está tendo apneia, né? Então, as pessoas que têm apneia, elas alegam assim, que elas sonham que estão afogando. Não é mágico isso? Ou seja, elas estão mesmo afogando, né? Só que não é na água. Elas estão afogando no próprio ar. A pessoa sonha que está afogando. Olha, né? Assim, a mente é impressionante, né? Então, primeiro, olhar isso, né? A gente pode ter pesadelos, né? Porque eu acredito que emerjam coisas do nosso inconsciente naquele momento que você está sonhando, né? Então, eu vou sugerir a vocês uma coisa que vocês podem fazer para te ajudar quanto a isso. Eu escrevo aqui, né, Brian? Se eu escrever aqui, todo mundo vê? Cadê, Brian? Isso aí, pode escrever que aparece para todo mundo. Então, tá bom. Esse som aqui, ó, é um som que você acha no Spotify, ou na internet. Você pode, que também você pode comprar né, no Google Play. Tem lugar que você compra uma música só, né? Essa aqui, ó, chama David Grand. O David Grand é o autor. A música chama Biolateral. Ela é uma música, um CD, é uma música New Age, tem clássico. O que interessa é o seguinte: você põe o fone, você tem que ouvir com fone, e essa música ela alterna entre os seus ouvidos. Quando você fecha os olhos, o nosso olho ele segue o som. Ele faz assim, ó. Então ele simula o som do REM. E o seu cérebro não sabe que você não está tendo som do REM. Ele pensa que você está tendo. Então você relaxa profundamente. Você pode usar antes de dormir. Então, minha sugestão para deixa eu ver aqui, né? Quem me fez a pergunta foi a Emiliana. É você usar isso, Emiliana. Entendeu? E antes de dormir. Tá certo? Que é como se fosse um treino. E o que eu te sugiro é você prestar atenção nos seus pesadelos. Que questão que eu te dizer, né? O Jordan Peterson conta um caso muito interessante, né? Um dia eu fui visitar, não sei se é a irmã dele, e havia uma criança de 10 anos de idade, 8 a 10 anos de idade, e essa criança estava sonhando com um dragão. E você sabe que o dragão ele tem um significado mitológico para a gente, né? Porque o macaco tem medo de 3 coisas. Ele tem medo de cobra, que é o que ele tem mais medo, um bicho que rasteja. Ele tem medo do felino que sobe na árvore. E ele tem medo de bicho que voa, de uma águia. Então, ele tem um grito para cada um deles. O grito mais escandaloso é da cobra. Não é à toa que no paraíso tinha uma serpente. Não é isso? Então, o dragão, ele junta tudo. Ele é uma serpente, ele voa e ele tem garra. Desculpa, o tema é a desgraça das desgraças. Não é isso? Então, ele é um bicho mitologicamente, arquetipicamente, que tem tudo do que a gente mais teme no nosso inconsciente coletivo. E como você viu no Senhor dos Anéis, não é isso? O dragão está guardando ouro. É sempre assim. Né? Ou seja, aquilo que a gente mais teme, no fundo, onde está a nossa maior riqueza. Então, o Jordan conta que esse menino estava tendo um sonho com dragões, que é um sonho mitológico. Então, não sei se ele compra, pede a mãe para comprar para ele um escudinho, uma espadinha. E aí o Jordan fala para ele, você pode lutar contra o dragão. Então, ele brinca durante o dia com aqueles objetos e na próxima semana ele não tem mais aquele tipo de sonho.
Seria porque, no fundo, aquela brincadeira, né, gerou um simbolismo para ele enfrentar o dragão que ele estava sonhando com ele. Quanto tempo dura a melatonina de liberação lenta? Aproximadamente quantas horas? Então, a melatonina é um paradoxo, é o seguinte. A nossa melatonina, quando você vai dormir, ela é secretada na primeira hora do sono. Então, a pergunta, eu sei que tem gente aqui que toma e dorme melhor, eu sei disso. Por exemplo, eu não, se eu tomar melatonina, eu tenho dor de cabeça de manhã. Então, eu posso te dizer o seguinte, a dose de melatonina ideal é até 3 miligramas. Né? Provavelmente, poucas pessoas têm alguma vantagem se aumentar a dose. A pergunta, então, quando a gente toma uma melatonina comum, é se ou ela soma a que a gente está produzindo ou se ela inibe. Ninguém tem essa resposta, então você tem que experimentar e saber. A de liberação lenta, ela vai durar umas 3, 4 horas, tá certo? Entre 2 e 4 horas. Então, ela vai durar isso, ela vai durar mais tempo, porque o mecanismo dela, na verdade, é um mecanismo absortivo, se eu não me engano. É na absorção que ela é lentificada. Eu não entendi, Andréia. Você está falando sobre trocas gasosas em relação a quem acorda de madrugada. Você está referindo à oxigenação mesmo? Então, ou seja, a gente precisa de oxigênio, né? Então, esse é o grande mal da apneia, é o fato de diminuir a quantidade de oxigênio no corpo humano. Bem, isso é um erro, né? A Beatriz está dizendo que ela toma um PATS. O PATS é um Zolpidem de absorção sublingual. E ela toma uns às 10 da noite e outras às 4 da madrugada. Então, você tem que tomar um remédio que te cubra a noite inteira. As pessoas não sabem, mas existe um Stilnox, um Zolpidem de liberação lenta, que é um remédio muito curioso, é só o Brasil que tem essas coisas, né? Que é o Stilnox CR. Ele é de liberação lenta. Talvez ele resolva isso para você. É engraçado, né? No Brasil, até 10 miligramas de remédio, o Stilnox é vendido numa receita branca. Com 12,5 ele é vendido numa receita azul. A pessoa pode tomar 2, que diferença faz, né? É uma coisa, de onde que tira aqueles negócios sem lógica, né? Então, você tem um CR de 6, se eu não me engano, e tem um de 12,5, que é de liberação lenta, Beatriz. Aí isso talvez resolveria seu problema, né? Para você não ter que acordar às 4 da manhã, né? Porque essa é que é a sua insônia, né? A gente tem que resolver essa, talvez o triptofano te ajude nisso. Então, a André, acho que eu respondi a ela, está perguntando quando você acorda no meio da madrugada e tem dificuldade de voltar a dormir, isso está relacionado mais com o problema de dificuldade de relaxamento profundo? É aquilo que eu falei, é a tensão acumulada do dia que naquela pessoa se manifesta no meio da madrugada, ou já é uma alteração do ritmo circadiano dela, por exemplo, que tem quadros depressivos, que foi quando eu sugeri usarem o triptofano, né? Desde que a pessoa não toma antidepressivo e inibidor de recaptação de serotonina, né? Assim, isso aqui não tem problema. A pessoa está dizendo que ela tem todo um ritual para ir dormir e ela acorda 3, 4 horas da manhã, mas volta a dormir. Não, isso não tem problema. Provavelmente, todos nós acordamos mais de uma vez à noite, só que a gente volta a dormir. Por isso que a gente não lembra. Tudo bem, não, isso não tem problema. O problema é a pessoa que acorda e não... Né? Tem um tipo de despertar que a pessoa fala assim, eu acordo e ela tem a sensação que ela já está descansada, só que ela não está, ela fica acabada no dia seguinte. Né? Ela acorda. Eu fico assim, mas, nossa, por que eu acordei? A impressão que tomou um susto. Acorda mesmo, cheio de energia, um troço curiosíssimo. Se você consegue voltar a dormir, não tem problema. O aparelho CPAP pode ajudar quem tem problema nas trocas gasosas. Bem, eu não sei o motivo das trocas gasosas. Pode ser que a pessoa tenha um problema pulmonar, pode ter uma fibrose pulmonar. E isso aí, eu não sei se ele ajuda, porque, na verdade, o que o CPAP faz, ele não é um oxigenador, né? Ele joga o próprio ar da atmosfera para dentro. Na hora que você respira, ele faz pá, ele empurra, pá, ele faz uma pressão para o ar entrar. É isso que ele faz. Então, a troca gasosa, você precisaria de mais oxigênio, mais pressão de oxigênio mesmo, né? Lá no alvéolo pulmonar.
Então, Beatriz está perguntando o que faz aparecer dor de cabeça forte na madrugada. Depende. Primeiro, você pode ter uma enxaqueca no meio da noite. Existe isso, né? Existe um tipo de enxaqueca chamada cluster, um tipo de dor de cabeça que a pessoa acorda como se fosse um prego batido no meio do olho. E elas acontecem em algumas fases do sono. Mas... Agora, se você acorda com... Você pode ter dor de cabeça para trás. A dor de cabeça da nuca, ela pode ser da pressão arterial que sobe, né? Por isso que a pessoa faz monitorização de pressão arterial, não é isso? Tem gente cuja pressão sobe à noite, na hora que ela acorda. É por isso que às vezes a pressão é normal durante o dia, mas à noite ela sobe. Só porque ela tem a apneia, às vezes nem a apneia não tem, mas ela sobe. Então, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça atrás, pode ser que você está tendo um pico de pressão, e essa dor de cabeça atrás, ao amanhecer, a gente suspeita primeiro de pressão, mas também depressão é um sintoma, ou tensão guardada aqui, né, na hora de dormir, perfeito? Então, você pode, Beatriz, aquele negócio da toalha que eu sugeri, talvez seja interessante para você, para soltar a sua musculatura, porque você pode estar tendo uma cefaleia tensional também no meio da madrugada. Quem tem, quem tem pressão intracraniana alta, tem algo a ver com quem dorme pouco, apresentando um pouco de líquido no cérebro em excesso em algumas regiões, falta em outras, e com os ventrículos um pouco inchados. Bem, isso aí, né, André, já é uma alteração, inclusive, dentro do, né, dentro do cérebro, né? E já tem uma pressão intracraniana alterada, né? Você pode ter pressão intracraniana alterada por muitas coisas, né? Alteração da formação congênita do cérebro, maior produção de líquor, a drenagem insuficiente daquele líquor. Então, esses são quadros muito específicos, né? Não, eu não tenho não tenho aula sobre trocas gasosas, não, André. Isso não, tá? Não, isso não tem na plataforma, não. Qual o melhor horário para tomar o triptofano? Tem gente, eu acho que você tem que experimentar. Eu acho que você deveria tomar durante o dia, mas tem pessoas que preferem tomar à noite, tá certo? Tem pessoas que tomam triptofano e ele desperta, né? Então, eu acho que o melhor é tomar durante o dia. Toma assim, antes do café da manhã. Aminoácido é hora que a gente tome antes do café. A Carla me pergunta, como eu sei quantas horas eu preciso de sono? O maior termômetro para o seu sono é se você tem sonolência durante o dia. Se você acorda com mais vontade de dormir. Esse é o maior termômetro, né? A sonolência diurna. Aí a Beatriz falou, é um prego na testa, é uma cluster a sua dor de cabeça. Talvez o triptofano ajude, Beatriz, tá bom? Acho que nós respondemos todos, né? Pessoal, muito obrigado. Um abraço para vocês.